Então, pessoal, já está pronto aqui o trafo da máquina de solda. Já fiz as soldas nele. Está todo bobinadinho. Agora é fazer a montagem na máquina ali, para ver como ele vai ficar. Antes vou colocar um pouco de resina nele aqui, que ajuda a fixar os fios para eles não ficarem vibrando. E também as lâminas do trafo aqui. Então vamos lá. Então aqui a máquina já está montada. Na borneira aqui. Aqui fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4. Olha como ficou no caderno aqui a configuração dele. Então olha aí. Fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4. Se for ligar em 220, basta pegar aqui 2 e 3 e ligar aqui um no outro, ó, jampear eles aqui. E a tensão vai entrar um aqui, outro aqui. Entra fase aqui, neutra aqui, ou vice-versa. Então repare que se ligar 2 e 3, o enrolamento vai ficar em série, ó. Ó, quando chegar aqui ele pula e continua em série. Se eu for ligar 110, eu vou ter que jampear 1 e 2, e 3 e 4. E tirar o jump de 2 e 3. Vai ficar jampeado aqui, ó. Vai ligar aqui e ligar aqui para 110. Em 110, a máquina vai ficar com enrolamento em paralelo. Esse enrolamento vai ficar em paralelo porque a corrente vai ser dobrada e a tensão vai ser menor. Vai ser a metade. E se eu deixar jampeado aqui 2 e 3 e eu ligar aqui a entrada 220, eu vou ter nesses dois tapes aqui 110. E se eu deixar jampeado aqui e colocar 110 aqui, eu vou ter aqui 220 também. Mas para soldar com a máquina, se for em 110, vai ter que fazer o paralelo. Esse jump para fazer aqui o alto trafo é como eu mostrei naquele outro trafo aí. Se você tiver uma rede 110 e querer usar a máquina de solda como alto trafo, vai ter que jampear no meio. Jampeou no meio e coloca a tensão aqui e aqui. E aqui lá vai sair 220 volts. Então eu vou acabar de montar a máquina para a gente fazer os testes de solda com ela. Pronto, a máquina está montada aqui. Vamos ver aqui agora a corrente que ela está puxando com a máquina em vazio. Aí 8 amperes. (7,4 amperes). Vamos fazer as medidas de tensões. Então tá aí 215 entre os bornes aqui, 90 volts, 112 volts. Então aqui essa saída 112 poderia ser aí usada como alto trafo. Ia ser aí um alto trafo aí de 6.000 kVA de acordo com a máquina. Deixa eu ver aqui a tensão de saída dela no secundário. Aí 49 volts aí, 49,50, que é a tensão de trabalho desse enrolamento aí. Ficou muito bom, não ficou puxando uma corrente alta, e como ele é cobre, vai ter um rendimento melhor. Então vou colocar os cabos de solda, ligar o ventilador dela. Esse ventilador dessa máquina, ele é 110. Então eu vou ter que ligar ele aqui jampeado.
Não posso ligar ele direto na rede 220. Eu tenho que fazer o jump aqui. Já está no jump aqui. Eu vou caçar aqui o 110 e ligar ele aí. Então vou fazer essas montagens final aí para a gente fazer o teste de soldagem. Então já está montado ali. Vou fazer uma pequena solda com um eletrodo ali de 2,5 com a máquina na amperagem mais baixa que ela oferece para a gente ver os testes. Questão de derreter, o eletrodo derrete muito bem. Agora, um inconveniente dessas máquinas é que a corrente mais baixa, a corrente de partida delas, é muito alta. Então uma chapa fina dificulta muito você soldar. A exemplo como as chapas de portão que o pessoal usa muito em serralheria, tem que ter um bom treino para levantar o eletrodo assim que a chapa envermelhar. Começar a soldar e quando ela começou a envermelhar, levanta o eletrodo, espera um tempinho e baixa de novo ali na fumaça do eletrodo. Ou fazer um regulador secundário, porque a máquina ali já está no mínimo dela. Eles botam ali 35 amperes, mas ela nunca chega a essa regulagem aí. Então vamos medir aqui a amperagem dela, ver se dá para pegar aqui a amperagem que ela está passando aqui. Oi, dá pra ver aí 70 amperes, olha. E a máquina tá ali no mínimo. Ó. Então essa corrente de trabalho, ela é muito alta quando você vai soldar algo pequeno. Uma coisa não pequena, mas uma chapa fina. No caso, como eu falei, as chapas de portão. A única maneira de fazer essa corrente baixar é se usar um indutor secundário. Eu vou ver se eu arrumo um aqui para a gente fazer só uma demonstração como ficaria. Pronto, então agora eu coloquei ali uma bobina nuclear com 28 espiras mais ou menos aí de um fio tão grosso quanto o secundário da máquina. E vamos ver aqui o que vamos conseguir com essa bobina aí em aberto. Então tivemos uma queda aí de 7 amperes. Agora vou colocar um ferro naquela bobina. Pronto, agora coloquei um ferro na bobina, mas ele não está proporcional ao tamanho da bobina. Tem muito espaço aí. Mas vamos ver aí o que vamos conseguir com essa regulagem. Então estava para ver aí que já conseguimos baixar uma corrente de 10 amperes. Já daria para fazer um serviço
Com essa baixa da corrente já daria para fazer um serviço mais fino. E uma questão que, se a bobina tivesse mais espiras, daria mais regulagem e se o ferro ali fosse melhor. Agora, o que poderia ser feito aqui? Poderia ser feito um ferro I, a dimensão dele um pouco maior e aí mais espiras. Quando precisar de muita corrente, fazer um regulador para esse ferro ir saindo do secundário aqui e saindo dentro dessa bobina, para você ter mais amperagem, você ter mais corrente. E quando você quiser fazer um serviço mais fino, vai colocando o ferro de volta dentro da bobina para você diminuir mais a corrente da máquina, para ela não partir com a corrente tão alta. Geralmente eles colocam a corrente de partida tão alta porque na maioria das vezes o cara não tem muito treino com o eletrodo e ele termina deixando o eletrodo colar sempre. É uma dificuldade incrível para soldar. Mas uma das coisas que ajuda bastante no aprendizado com o eletrodo é procurar treinar. E sempre que você for tocar o eletrodo, olhar se a alma do eletrodo está aqui na pontinha aqui, ó. Se a alma do eletrodo, o ferro dele estiver lá dentro, vai dificultar na hora da partida. Você tem que quebrar aqui, ó. Por isso que tem que ficar aquela coisa de ficar batendo. Mas o certo é que a alma dele esteja na pontinha aqui. Com isso aqui, olha. Olha aí, ó, a alma dele tá rente aqui. Com isso aqui, você vai só dar uma riscadinha no eletrodo. Se você dá só uma riscadinha e levanta. Porque se você bater, ele gruda e a hora que você levantar, ele levanta demais. E o arco se fecha. E você fica naquela dificuldade colando o eletrodo. Então você desce de levinho, deu aquela riscadinha e levanta, ó. Aí ele vai manter o arco. Porque se você levantar demais em uma corrente baixa, o arco vai se romper. E se a tensão for muito baixa, abaixo de 50 volts, o arco tem que ser menor ainda. O arco vai ser menor, você tem que deixar o eletrodo um pouco mais baixo. Em correntes altas, em tensões altas, 70 volts, permite você levantar o eletrodo um pouco mais. Mas quanto mais a tensão é alta, mais risco você terá com choques. Por isso que as máquinas têm tensões de 70 volts abaixo. Mas 70 volts, se você tiver com o corpo muito úmido, você já toma um grande choque. Então, quanto mais a tensão menor, mais segurança você vai ter. Então, pessoal, essa aula aqui era só para mostrar a vocês como recuperar a máquina de vocês, como tá fazendo um secundário aí para vocês fazer mais regulagens. E alguma dúvida que vocês tiver, pode deixar aí abaixo do vídeo que eu vou procurar responder para vocês. Então, como sempre, vocês dão um like aí, compartilhem os vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.